Tudo bom, Miguel? Que bom ter você aqui hoje. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Hoje vai. Hoje vai e veio muito a calhar essa sua participação aqui com a gente, Miguel, porque eu quero demais te ouvir sobre essa estrondosa operação da Polícia Federal e tudo que ela tem revelado, né? Participação de militares, Jair Bolsonaro muito próximo e sabendo de tudo o que acontecia. Qual a sua avaliação sobre os impactos dessa operação ali no clã Bolsonaro, na família Bolsonaro e entre os militares? Olha, obviamente, Thalita e os nossos espectadores ouvintes, o clima é de pânico, né? Foi um terremoto que se colocou ali. Eu acho que as implicações policiais e jurídicas o Ivan já foi trazendo, né? Nós temos aí provas muito contundentes de peculato, que é o uso dos bens públicos, né? O desvio, a apropriação desses bens públicos, e muito possivelmente lavagem de dinheiro, né? Esses bens eles desapareciam da lista da propriedade presidenciável, enfim, dos presentes que os presidentes recebem, e eram vendidos por fora, né, pelo Mauro Cid, que era operador, pelo próprio pai, enfim. Então, o inquérito da Polícia Federal, que não está com segredo de justiça, né, a decisão do Alexandre de Moraes está disponível aí nas mídias, ele inclusive tem um organograma, né, não é o PowerPoint do Deltan, mostra muito bem colocado como é que é o esquema, né, e uma das apurações que a polícia quer fazer é saber quantos mais objetos, né, podem ter tomado esse caminho, né, de terem sido desviados do patrimônio público e irem se transformar em dinheiro vivo para o clã Bolsonaro, né? Efetivamente, eu sou um pouco menos otimista que o Ivan. Eu acho que sim, em algum momento nós vamos chegar a uma prisão do Bolsonaro. Agora, acho que ainda não será agora. Por quê? Provas, fatos, e o argumento do Ivan é perfeito. De fato, é uma pessoa que poderia ter um pedido de prisão preventiva de atrapalhar, ele está no centro do esquema, né? Fica muito claro isso. Mas ainda há um pequeno temor dentro de alguns setores do STF, dos setores políticos, de que uma prisão do Jair Bolsonaro pudesse levar ao que a gente teve com o presidente Lula, de uma mobilização da militância em torno. Então, do mesmo jeito que tinha maluco em frente a quartel desde o segundo turno, né, poderia se iniciar algum tipo. Então, ao invés de ser uma derrota do bolsonarismo, né, poderia ser uma espécie de reforçar, que é o que a gente vê com Trump nos Estados Unidos. Então, eu imagino que o momento preciso para isso talvez seja quando mais provas ainda tiverem postas. A fala do Flávio Dino foi muito contundente, né, para um setor que se ergueu com um discurso anticorrupção. É evidente que se trata de um processo de corrupção, de crime organizado, né, de uma quadrilha operando ali. Mas eu acho que quando essas provas se tornarem ainda mais contundentes, ou quando na opinião pública isso ficar mais forte, fica mais improvável o discurso do vitimismo que o Bolsonaro tem adotado desde o segundo turno das eleições, é o discurso que o Trump tem adotado. Então, acho que esse dia chegará, mas não sei se é tão logo, né? Agora, outras consequências políticas. Quando a gente olha essa movimentação dos assessores do Bolsonaro a gente pensa até que está lidando com ladrão de galinha, né? Pela forma como eles agiram, né? É muito tosco, na verdade, né? Porque o Mauro Cid vai lá, põe a venda, aí o Assef, que é o próprio advogado da família do presidente, vai lá e recompra porque o TCU pede, e achar que tudo isso não teria rastros. Ou então, como tem circulado muito nas redes hoje, na venda da escultura, o pai do Mauro Cid se deixa fotografar, né? Ele pode ser visto na imagem e no vídeo, né? Então, claro que eles são descuidados, claro que eles são amadores, claro que eles são escroques. Eu acho que isso é a grande lição que fica, né? O Jair Bolsonaro e a sua gangue é um grupo de escroques, um político de segunda categoria que ascendeu à presidência da República. Agora, o que é importantíssimo a gente ter em mente, que eu levo para as consequências políticas já, que Mauro Cid, o pai dele, que é general de 4 estrelas, fizeram isso porque tinham a certeza da impunidade. Por isso o Mauro Cid foi fardado, né? Eles têm na cabeça a ideia de que as Forças Armadas e os militares são intocáveis no Brasil.
Então, eu até comentava com a Cissa mais cedo, eu não me lembro de uma outra operação de busca e apreensão da Polícia Federal na casa de um general. Isso é histórico. Bom, quais são as consequências políticas? Isso chega também, ainda que seja um grande dia, né? Dia de twittar no Twitter, grande dia, tem consequências também para o Planalto. Porque como a gente viu no lançamento hoje do PAC, o Lula dizendo meu governo começa agora, tal, o governo Lula quer tirar essa pauta do bolsonarismo da ordem do dia. Quer tirar da ordem do dia do seu encalço, de ter que ficar lidando com CPI do MST, com CPI do 8 de janeiro e tal. Quer limpar isso. E a forma de fazer isso é pacificando com as Forças Armadas, né? Então, isso já veio vocalizado, verbalizado várias vezes pelo José Múcio, ministro da Defesa. Então, não é do interesse do Planalto, estou falando isso com franqueza, criar algum tipo de constrangimento com as Forças Armadas. E elas estão muito constrangidas hoje. Mas vejam, as Forças Armadas, ao mesmo tempo que elas se mantêm silenciosas em relação a tudo isso que aconteceu hoje, elas têm prestado todo o suporte à família do Mauro Cid desde o momento da prisão, né? Ele ainda é um oficial na ativa. Ele estava indicado para promoções no final do governo Bolsonaro e início do governo Lula. A promoção dele foi suspensa, né? Então, não tem... Qual é a grande lição que a gente tira dessa semana e que aí cria esse incômodo para o Planalto, mas depois eu vou falar do outro incômodo, não no Planalto. É que é o seguinte, quanto mais a Polícia Federal aprofunda e mais vai cercando esses peixes pequenos que a gente viu, o diretor da PRF, Mauro Cid, Anderson Torres, mais fica evidente que por trás deles estão os peixes grandes. E os peixes grandes vestem farda. Então é muito difícil chegar a fundo nessa... Claro que essas operações criminais todas vão chegar no Jair Bolsonaro e tudo que as Forças Armadas querem é que termine por aí, né? Agora, o Bolsonaro foi escolhido como candidato pelo que a minha colega Ana Penido chama de partido militar, por setores que estão na ativa e estavam nos governos, começando pelo general Vilas Boas, né? A outra consequência que a gente tem disso é que a situação está bem vergonhosa para a CPMI do 8 de janeiro, porque o diretor da PRF foi lá e não disse nada, o Anderson Torres foi lá e não disse nada, e nos dias seguintes a Polícia Federal vai lá e espreme, traz e vai com provas, né? Então também tem posto uma coisa que a gente falava lá no começo, quando a CPI foi instalada, que o freio dela, caso ela fosse um mecanismo dos golpistas, seria o Poder Judiciário, seriam essas ações no STF. Então, para além dos grandes estragos que causa, obviamente, no clã Bolsonaro, no bolsonarismo, na extrema-direita, né? Causa estragos, traz problemas também para o governo Lula, que não gostaria de criar constrangimentos ou ter que mexer com os militares, e cria um constrangimento enorme para o Congresso, que tem se mostrado muito lento ou desinteressado em resolver essas questões ligadas ao 8 de janeiro, ao golpismo. Então, qual é a grande lição que a gente tira dessa semana? Não vai dar mais para tratar as Forças Armadas com impunidade. O tema da anistia de 79 acabou e essas pessoas vão ter que prestar contas à sociedade brasileira. Você fez essa crítica à CPMI dos atos golpistas. Você acredita que, inclusive, com tudo isso, será possível avançar investigações ou será, de fato, o fim da CPMI? Porque a Polícia Federal tem avançado muito mais do que qualquer passo que a CPI dá. Eu tenho dificuldade de dizer, Thalita, porque, assim, teoricamente, fosse uma CPMI como aquela que a gente acompanhou da Covid-19, isso seria combustível, né? E a gente falava também em outra ocasião, quando a CPMI foi instalada, de que já havia CPI dos atos golpistas da Câmara Distrital do DF, que tinha avançado muito, tinha vários depoimentos ali dos chefes da Polícia Militar do DF, tinha várias averiguações, e que a CPMI já poderia partir disso, né? Mas, ao contrário, o que a gente vê é que ela vai muito devagar. Quando os protagonistas aparecem, como é o caso do Anderson Torres ou do Mauro Cid, a sessão é inútil, né? Não acrescenta nada.
as investigações, não produz novos fatos, então a CPMI está sempre atrás de todo mundo, né? Então tem duas possibilidades, ela pode ir morrendo aos poucos, está chegando o prazo de prorrogação dela ou não, né? Essa é uma CPMI que ninguém sabe no que pode dar, inclusive nada, então possivelmente ela possa adotar uma postura que seria para o equilíbrio da Câmara, do Congresso, de não dar em nada, né? Que é um pouco essa movimentação que a gente viu na Comissão de Ética, salvando o Nicolas, salvando a Carla Zambelli. Então, vai tirando as duas CPIs, né? A MST e a do 8 de janeiro, vai encerrando, e ela vai deixar, que é a posição do governo, deixar o STF e a Polícia Federal fazerem o trabalho. É uma opção. A outra opção é a senadora Elisiane Gama tomar uma postura de protagonismo, não estou dizendo que ela seja a responsável por essa lentidão, ao contrário, eu acho que ela até teve boas iniciativas, né? Mas ela chamar um protagonismo maior, e isso dependeria da composição. O fato é que, quando a CPMI foi montada, como o interesse do governo foi pôr panos quentes, não no sentido que não interesse para o governo o resultado da CPI, não interessa para o governo que fosse um espetáculo da direita, né, dos bolsonaristas, como era a intenção original. Então, a composição ficou de senadores e deputados menos combativos, no sentido, como a gente se lembra, quando ela estava para se instalar, quando o disse, não, o time que está ganhando não se mexe, vamos escalar a mesma equipe da CPI do Covid. Não foi isso que aconteceu, né? O governo tirou o pé do acelerador, mas garantiu, assim, a sua condução, né? Então, eu acho que é muito provável que a gente não tenha surpresas na CPMI, que ela continue indo arrastada pelos movimentos da própria PF, do STF, que vai caber, no final das contas, nesse momento, ao Poder Judiciário e à Polícia Federal, que a gente possa iniciar, isso que o Ivan estava falando, a resolução e a condenação dessas séries de crimes que foram cometidos com o uso do Estado na gestão Jair Bolsonaro.